¿Conseguiram acompanhar todas as notícias do Vaticano? Esta semana foi particularmente agitada. Infelizmente, em sua maioria, foram notícias perturbadoras. Veamos o que aconteceu em Roma esta semana. Boa tarde, sou Júlio Loredo, presidente da Tradição Família Propriedade TFP da Itália. Bem-vindos no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira para mais um informe desde Roma sobre o que está acontecendo na Igreja. Em 20 de abril, o jornal alemão Die Tagespost noticiou que o cardeal Reinhard Marx de Munique instruiu padres e agentes pastorais da sua arquidiócese a usar um livreto intitulado A Bênção da Força ao Amor, como base para o atendimento pastoral a pessoas LGBT e aquelas que vivem em uniões irregulares. Em outras palavras, ele autorizou as bênçãos para as duplas do mesmo sexo e as duplas irregulares. A resposta do Papa veio durante uma coletiva de imprensa a bordo do avião que o retornava a Roma após a sua visita apostólica à África. Eu cito: a Santa Sé deixou claro que não concorda com a bênção formal de duplas do mesmo sexo ou de duplas em situações irregulares. Além do que o Papa Francisco permitiu especificamente, afirmando que todas as pessoas devem receber a bênção. Portanto, após expressar sua recusa a tais bênçãos, o Papa acatou as disposições do Papa Francisco. Ora, precisamente um dos problemas do pontificado anterior foi a falta de regras claras, que eram frustradas por contradições flagrantes, o que os analistas da época chamaram as dissonâncias cognitivas de Francisco, e pela recusa em estabelecer normas objetivas, permitindo, em vez disso, que a praxis reinasse suprema. Era a famosa primazia da pastoral sobre a doutrina. Assim surge a pergunta: o que exatamente o Papa Francisco permitiu especificamente? Cada um interpreta como quiser. Em nossa humilde opinião, o Papa Leão XIV deveria esclarecer perentoriamente que as pessoas que recebem bênção o fazem individualmente e não como dupla. A palavra indivíduo é crucial se quisermos evitar confusões que favoreçam objetivamente a agenda LGBT. Os analistas acreditam que, dado o clima atual da Igreja, não parece provável que o cardeal Marx seja punido por essa flagrante violação das normas do Vaticano. Tampouco parece certo que a Santa Sé estabelecerá regras claras sobre o assunto. É mais provável, em vez disso, que os progressistas alemães, cada vez menos numerosos, mas cada vez mais barulhentos, avancem com sua agenda herética sem serem contestados. Na mesma coletiva de imprensa no avião, o Papa Leão XIV fez uma declaração que é perfeitamente correta em si mesma, mas facilmente manipulável. Ele disse: acho muito importante entender que a unidade ou a divisão da Igreja não deve girar em torno de questões sexuais. Tendemos a pensar que quando a Igreja fala de moralidade, a única questão moral é a sexualidade. Na realidade, acredito que existem questões muito mais amplas e importantes. A justiça, a igualdade, a liberdade de homens e mulheres, a liberdade religiosa, que devem ter prioridade sobre essa questão específica, que sim, sobre a questão sexual. Isso está perfeitamente correto, perfeitamente correto. Existem, de fato, questões que teologicamente são mais importantes do que a sexualidade. O problema é que, concretamente, na vida real, poderíamos dizer pastoralmente, as questões sexuais são de suma importância.
Lembrémonos do que dice Santa Jacinta de Fátima: os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Ora, nós devemos absolutamente impedir que as almas vão para o inferno. Esta é a missão da Igreja. Estas e outras recentes intervenções de Leão XIV levaram o experto britânico no Vaticano, Michael Haynes, a comentar o estilo do atual pontificado. Em um artigo no blog Pelican Brief, Michael Haynes afirma: o estilo de Leão, como ficou cada vez mais claro nas últimas semanas, parece consistir em pegar algo de Francisco e adaptá-lo de alguma forma à ortodoxia. Leão parece estar adotando uma abordagem muito cautelosa para escapar do abismo para o qual a fiducia supplicans levou a Igreja. A questão é: vai funcionar? E eu pergunto aos senhores, caros ouvintes, o que os senhores acham? Essa abordagem cautelosa do Papa Leão vai funcionar? Outra notícia chamou a atenção dos analistas na semana passada: a visita ao Vaticano da pseudo-arcebispo, ou arcebispa, realmente não sei como chamá-la, de Canterbury, Sarah Mullally, líder espiritual da Igreja da Inglaterra. Por que a chamo de pseudo-arcebispa? Em 1896, com a bula Apostolicae Cura, o Papa Leão XIII pôs fim a um longo debate teológico, declarando categoricamente que as ordenações sacerdotais e, consequentemente, as ordenações episcopais dos anglicanos deveriam ser consideradas, aspas, absolutamente nulas e sem nenhum efeito. Em outras palavras, não existem padres anglicanos e, com mais razão ainda, não existem bispos anglicanos. São todos leigos que ostentam um título que não lhes pertence. Em 2025, pela primeira vez na história, os anglicanos elegeram uma mulher, Sarah Mullally, para o arcebispado de Canterbury. Ela se tornou assim a líder espiritual da Igreja da Inglaterra. A decisão chocou os próprios anglicanos, não apenas pela revolução religiosa que representava, mas também porque Mullally é a favor do aborto e da bênção para duplas do mesmo sexo. A propósito, eu gostaria de apresentar aos senhores duas reflexões. A visita da senhora Mullally ao Vaticano teve um caráter não apenas diplomático, mas também litúrgico. Na capela de Urbano VIII, no Vaticano, o Papa Leão XIV recitou a hora média, uma oração canônica, juntamente com a líder anglicana. Não só isso, na Capela Clementina, justo acima do túmulo de São Pedro, a pseudo-arcebispa concedeu uma bênção a todos os presentes, incluídos bispos, que se curvaram devotamente para fazer o sinal da cruz. Mais tarde, a senhora Mullally concedeu a bênção juntamente com cardeais e bispos, isto sempre no Vaticano. Além das sutilezas dos discursos oficiais, que um especialista seria capaz de discernir, eu me pergunto se, no imaginário popular, tal gesto não poderia ser interpretado como um reconhecimento, ao menos implícito, do sacerdócio anglicano e, pior ainda, do sacerdócio feminino? Mas há outro comentário que gostaria de fazer com os senhores. Na ausência de uma autoridade central que atue como freio, a comunhão anglicana se deixou facilmente levar pelas pressões progressistas internas. Abandonando qualquer pretensão de ser fundada em verdades transcendentais, desde a década de 1950, os anglicanos começaram a introduzir inovações cada vez mais subversivas, chegando a aceitar a ordenação de homossexuais e a ordenação de mulheres.
Isso provocou duas reações paralelas. Por um lado, os anglicanos, chamémoslos mais observantes, começaram a protestar. Em 2008, representantes de várias denominações anglicanas, descontentes com a direção que Canterbury, ou seja, a Inglaterra, estava tomando, formaram a GAFCON, a Comunhão Global dos Anglicanos Confessantes, que emitiu uma declaração de resistência, conhecida como Jerusalem Statement, a Declaração de Jerusalém. A declaração lamentava, e cito, falso evangelho parece ter paralisado a comunhão anglicana, e convocava os anglicanos de boa vontade a lutar contra esta deriva progressista. Nos anos que se seguiram, as tensões pioraram, até que, 16 de outubro de 2025, a GAFCON, que representa, atenção, 85% dos anglicanos no mundo, rompeu oficialmente os laços com Canterbury. A gota d'água foi precisamente a nomeação de Sarah Mullally. Em outras palavras, hoje, a pseudo-arcebispa de Canterbury representa apenas o 15% dos anglicanos. E eu me pergunto, independentemente de qualquer outro critério, ela merece toda essa atenção? Ao recebê-la triunfalmente no Vaticano, não corremos o risco de nos alienar os outros 85% dos anglicanos? Mas há outro ponto muito importante com o qual fecho. Esse declínio na igreja anglicana levou centenas de milhares de fiéis a se converterem à igreja católica. As conversões também afetaram o clero anglicano. Nos últimos anos, mais de 700 pastores e uma dúzia de bispos se converteram, incluindo o bispo de Londres, Graham Leonard. Hoje, as pesquisas mostram que o número de católicos praticantes na Inglaterra supera a dos anglicanos. A onda de conversões à igreja está crescendo. As conversões à igreja estão explodindo. Número recorde de batismos de adultos. Nunca antes tantas pessoas se converteram à igreja católica. Aqui estão algumas manchetes de jornais ingleses destas últimas 2 semanas. Juntemos estes dois fenômenos e temos uma igreja de Inglaterra em franca decomposição. Até eles admitem isso. A igreja de Inglaterra está condenada a morrer? Pergunta o jornal londrino The Telegraph. Eu me pergunto se os dias da igreja anglicana estão contados, escreve o padre Matthew Topham, vigário anglicano que se convertiu ao catolicismo. É triste, muito triste, ver o Vaticano sustentando com seu prestígio uma realidade moribunda, em detrimento do apostolado com aqueles que se voltam para a Igreja Católica. Em vez de promover a unidade cristã, a recepção exuberante de Roma a Sarah Mullally corre o risco de se tornar um obstáculo para alcançá-la, comenta o renomado especialista no Vaticano inglês Edward Pentin. Além disso, alguns membros do ordinariato criado pelo Papa Bento XVI para acolher clérigos anglicanos que se convertem à Igreja Católica estão reclamando que o episcopado católico inglês está obstruindo seu cuidado pastoral com os convertidos do anglicanismo. E tudo isso em nome da unidade cristã. Diversas profecias, incluindo a de São Domingos Sábios e São Paulo da Cruz, prevêem a conversão da Inglaterra. O atual renascimento da fé, eu acho que pode ser considerado um pré-anúncio, ou pelo menos uma prefiguração dessa conversão. Para o bem da Igreja, não seria melhor encorajar as conversões em vez de reforçar a realidade moribunda da qual eles estão fugindo? Queridos amigos, muito obrigado por ter chegado ao fim deste vídeo e nós nos vemos
a próxima semana, sempre aqui no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, para mais um informe desde Roma sobre o que está acontecendo na Igreja. Arrivederci.